O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: O nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: Se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, também você que nos acompanha agora pelo YouTube. A primeira leitura, tirada do livro de Daniel, nos mostra a história de 3 homens fiéis a Deus. 3 homens que não cedem à idolatria. A idolatria pede sacrifícios, como sempre. A idolatria é curvar-se diante de deuses que não falam ao coração, diante de deuses que não libertam, que são feitos de barro, bronze e ouro, diante de deuses que escravizam a vida. Nabucodonosor pede o culto aos seus deuses, pede que aqueles homens fiéis, Sidraque, Misaque e Abdênego, sejam idólatras, mas eles não dobrarão seus joelhos diante de deuses estranhos. O coração deles conhece a fidelidade de Deus. A confiança que eles possuem já permitiu que eles entregassem a vida a Deus. E nesse sentido, porque eles reconhecem o valor profundo da vida, preferem morrer do que trair o próprio coração. Preferem a fornalha ardente do que trair a fidelidade a esse Deus que marcou a vida deles e que o salva. É por isso que Nabucodonosor, não admitindo que estes homens resistam, vai atirá-los bem amarrados na fornalha ardente. Uma história catequética para nos mostrar que Deus está presente nas nossas dores. Estes 3 homens, jogados na fornalha, dançam.
andam como se não estivessem presos. E não são mais 3, mas 4. Há uma figura estranha no meio deles. A primeira leitura deixou bem claro. Há uma figura que não é reconhecida, mas parece como a de um filho de Deus. A leitura catequeticamente nos mostra que onde nós somos fiéis a Deus, Deus se põe junto de nós, no nosso sofrimento e na nossa dor. Deus habita conosco a nossa dor. Aliás, desde muito nós compreendemos que isso significa que Deus armou a sua tenda no nosso meio, que Ele acompanha a nossa história, que Ele faz história conosco, que Ele sofre a nossa dor, mas ao sofrer a nossa dor, sendo Ele a própria vida, Ele nos enche de vida. Ele nos mostra a potência indestrutível da vida, mesmo contra os poderes da morte. Até Nabucodonosor fica escandalizado com a presença de Deus no meio da fornalha. Onde há irmãos morrendo, portanto, Deus lá está. Onde há o absurdo da violência e as pessoas sofrem, Deus lá está. Onde está Deus? Menos nas estátuas, menos nos templos e muito mais junto daqueles que sofrem, junto daqueles que morrem. Onde há um irmão que sofre, ali Deus se põe, sofre com ele e como força indestrutível da vida, abraça a sua vida e o liberta. Deus, graças a Deus, não se põe só junto dos fiéis. Sua fidelidade é permanente, infinita. Sua fidelidade não recua, mesmo quando a nossa recua. Mesmo quando nós somos pecadores, incansáveis, Deus não se cansa de nos mostrar seu amor. O Evangelho nos mostra que Deus de fato se coloca no nosso meio. E de uma vez por todas, na presença de Jesus Cristo, Ele é a tenda definitiva, mas os homens persistem não querendo escutar. Persistem em querer ficar aprisionados, atados. Se a gente permanece na palavra de Cristo, nós seremos livres. Permanecer na palavra de Cristo é permanecer com Jesus no amor, é permanecer com Jesus na liberdade da solidariedade que rompe o egoísmo, na liberdade do amor que vence a indiferença. É isso persistir na palavra de Jesus, continuar ligado com Ele. Isso nos faz livres. Tem gente que quer se fazer livre permanecendo na palavra de outros e que não são palavras de vida. Olhem que curioso, e com isso eu encerro. Jesus não reconhece que os fariseus que estão conversando com ele são filhos de Deus, nem filhos de Abraão. Por um pequeno motivo, um pequeno grande motivo, para falar a verdade. Eles querem matá-lo. Quem é filho de Abraão e segue a lei, não quer matar. Quem é filho de Deus, também não quer matar. Então Jesus diz: outro é vosso pai, porque vocês querem me matar. Isso nos diz algo muito profundo sobre Jesus, sobre o ensinamento de Jesus. É o jeito como nós tratamos os nossos irmãos, é o jeito como nós defendemos a vida que diz quem é o nosso pai. É o modo como nós defendemos a vida e o irmão que mostra quem é nosso pai. Se nosso pai é Deus, o Deus de Jesus Cristo, nós consequentemente devemos mostrar isso no amor ao irmão e na defesa da vida. Se pelo contrário, nós não amamos ao irmão e tampouco defendemos a vida e lutamos por ela, nosso pai não pode ser Deus.
É consequente para Jesus a relação com os irmãos e a relação com Deus. Não dá para desligar uma coisa e outra. Uma coisa é reveladora da outra. Onde nós manifestamos misericórdia, justiça, solidariedade, defesa do outro, aí se mostra Deus. Amém. Amém.